Eu tenho grande certeza que todas as pessoas que gostam de estudar, que estudam para concurso, que estudam mais a fundo para o Enem, tenho certeza que em algum momento de sua vida já deve ter ouvido falar que uma das melhores técnicas de estudo são mapas mentais. Mas o que são mapas mentais? Nós vamos ver na prática. Então nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouquinho do que são os mapas mentais, como a gente pode fazer e qual a sua utilidade, como de fato a gente deve estudar a partir dos mapas mentais. Acredito que quem estudou, quem assistiu a aula, na verdade, anterior, no qual eu estava falando sobre os conceitos da geografia e um pouquinho do que significa a geografia, deve ter percebido que eu falei das categorias ou dos conceitos geográficos. No caso, nós temos aí, os principais, que são o espaço geográfico, lugar, paisagem, território e região. Como eu posso fazer uma aula que foi em torno de 20 minutos se transformar em alguns traços no papel? O mapa mental, ele tem uma utilidade bem prática, é para revisão. Assim como eu tenho certeza que algumas pessoas devem ter assistido o vídeo e talvez tenha entendido na hora, mas hoje, uma semana depois, deve estar se perguntando o que é lugar mesmo, o que é paisagem, o que é território, o que é região. Isso é muito normal, é normal que a gente possa esquecer as coisas. Então mapas mentais e resumos lógicos ou tantas outras técnicas de estudo servem unicamente para a gente revisar e revisar de uma maneira muito rápida. Agora imagine você se preparando para o Enem e ter que revisar todo o assunto a partir de resumos lá próximo do Enem. Não vai dar, não tem como. A nossa mente não gosta muito de estar com essa ideia de ficar lendo, porque a gente acaba não captando toda a informação. Nossa mente gosta mais de cores, de desenhos, de traços. Então, para facilitar, foi criado logo antes, até mesmo desse, tinha um tal de mapa conceitual. Ajudava, mas o mapa mental ajuda ainda mais, porque a gente vai tentar lembrar a partir de alguns símbolos. Esses símbolos normalmente são cores, desenhos ou alguns sinais que a gente possa ter. Então, eu posso pegar da seguinte forma. Na aula passada a gente falou sobre geografia, as suas categorias, os seus conceitos para facilitar a interpretação. No mapa mental, quando eu vou pegar para fazer um pouquinho sobre quais são os seus conceitos, eu vou fazer da seguinte forma. Normalmente o mapa mental tem uma dica que é você iniciar a partir do centro, porque ele estaria imitando um pouquinho o que é o nosso cérebro. Então, a partir do centro, e depois saem as conexões, como se fosse o neurônio. Então, o neurônio está lá no centro com uma determinada informação e as demais informações estão ao redor. O que eu vou colocar aqui? Conceitos. Nesse caso, conceitos geográficos. Agora, primeiramente eu estou ensinando a vocês da maneira mais simples possível. Eu sei que quando os professores estavam falando para mim sobre os mapas mentais, eu não compreendia muito direito. Eles diziam, será que tem tanta utilidade assim esses tal mapas mentais? Aí como eu não compreendia muito bem, eu achava que era muito balela, é tudo mentira. Hoje eu só estudo, basicamente, minha técnica de estudo são mapas mentais e funciona muito. Então nós vamos iniciar da maneira mais simples, para depois a gente passar para as formas um pouco mais complexas, como eu faço hoje em dia. Então vamos treinar a partir daquilo que a gente já conhece. Conceitos geográficos. Os conceitos que a gente viu na geografia são... uma coisa bem interessante, é bom que vocês façam isso que eu estou fazendo aqui, esse traçado, mas dando uma ideia de movimento. Porque segundo os estudos, o nosso cérebro gosta de muito movimento, gosta de cores. Portanto, nós vamos fazer algo desse tipo. Mas se você ainda acha que está meio difícil, você pode pegar e fazer um traço diferente, uma linha, por exemplo, ou pode até utilizar a famosa régua. Mas então vamos iniciar aqui. Primeiro conceito geográfico, espaço.
Você pode estar se perguntando, que desenho é esse? Esse desenho eu fiz aqui alguns bonequinhos e fiz duas árvores. Porque espaço geográfico representa a relação do homem com o meio. Então quando a gente vai estudar, nós pegamos a palavra aí, espaço geográfico, a expressão espaço geográfico, e deve tentar lembrar o que esse desenho que eu fiz deve simbolizar. Então, nesse caso, alguns bonequinhos e um meio ambiente. Então, espaço geográfico é a relação do homem com o meio. Pode ser o meio ambiente natural ou pode ser o meio ambiente antrópico, desde que nós temos de duas formas, né? O antrópico seria aquele onde o próprio homem já influenciou totalmente, e o natural é aquele que o homem pouco influenciou. Lugar é onde tem a parte mais afetiva, portanto o lugar deve lembrar coração. Esse lugar é a parte afetiva, é a parte da cooperação, da subjetividade. Algo está relacionado com pertencimento. É de pertencimento, é afetivo, a exemplo do meu lugar, que é a minha casa, então a minha rua. Para quem assiste a aula deve estar lembrando um pouquinho o que significa paisagem. Paisagem é onde os nossos sentidos percebem, ou eu falei, até onde nossa vista alcança. Portanto, paisagem está muito ligado com os nossos sentidos. Você pode colocar um desenho aí de um olho para simbolizar os sentidos. Ou você pode colocar um desenho de uma mão, da língua, ou qualquer outro desenho. Vou colocar a língua também aqui. Veja, para quem não estudou o assunto, isso tudo aqui pode estar meio abstrato. Ou para quem pegar esse mapa mental depois, vai achar, isso daí é muito abstrato, não estou entendendo nada. É normal você pegar o mapa mental de outra pessoa e não entender nada, porque o mapa mental é muito pessoal. Eu estou colocando isso aqui como uma forma de guia, mas não é que vocês têm que fazer igualzinho como eu estou fazendo. Não, pode mudar, pode fazer o que vocês quiserem. Paisagem é isso. Aí eu coloquei dois tipos de paisagem. Uma paisagem que é chamada cultural, onde tem a relação do homem que já influenciou aquele local, e uma paisagem natural. Na paisagem cultural, para quem está lembrado, eu dei um exemplo do Cristo Redentor. Então pode fazer um desenho que eu sei que não vai sair tão perfeito assim, vai sair tão bem, mas simbolizando Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, Corcovado, né? E tudo mais. Na paisagem natural, pode colocar as árvores, aquilo que pouco foi tocado pelo homem. Portanto, paisagem tem de duas maneiras. Depois nós tivemos o conceito de território. Território é onde tem o conceito de poder e um espaço delimitado. Tanto é que a gente falou de alguns espaços delimitados, como foi o caso das fronteiras, dos limites. E no caso daqui do território, a gente pode fazer um desenho de um mapinha, como fosse espaços delimitados. E eu disse que tem que ter alguma relação de poder. Eu vou pegar aqui uma outra cor, marrom. Exemplo, algo que represente poder. Na antiguidade tem algo que representava muito poder, que era a espada. Eu posso colocar isso aqui. Região é um espaço delimitado, mas é um espaço que a gente colocou assim, delimitado com características semelhantes. Então eu posso fazer assim um mapinha
colocamos quadrados, ou seja, nesse lugar tem algum espaço semelhante. Aí você pode perguntar, mas você colocou um triângulo ali? Sim, para dizer que é região, não quer dizer que tudo é igual, mas que a maioria das coisas são iguais. Então, imaginando que aqui é um espaço da citricultura, os quadrados representam citricultura, mas nada impede que na região citricultura possa plantar outra coisa. E outra região, então, espaço delimitado, é muito variável. Portanto, nós terminamos aqui e nós temos um exemplo de um mapa mental. É claro que eu posso sintetizar tudo isso. Eu estou aqui só dando uma demonstração. Então, quando vocês forem estudar, vocês devem pegar a folha que vocês fizeram o mapa mental e devem imaginar dessa seguinte forma. É como se você tentasse lembrar a aula a partir desses símbolos que nós temos aqui. No caso, tentar relembrar tudo que o professor tentou falar, tentou explicar, e vocês tentaram entender. Aí quando eu vou olhar aqui, espaço geográfico, relação do homem com a natureza. O espaço pode ficar mais antrópico quando o homem influencia mais. O espaço pode se tornar mais natural quando o homem pouco influenciou. O lugar é o espaço afetivo, do qual nós temos certo grau de pertencimento ao local. Paisagem é onde temos os sentidos. E a paisagem se divide em duas formas, cultural e natural. Cultural, quando tem transformação do homem, sua cultura, sua religião. E natural é onde o homem pouco influenciou. Território, relação de poder, espaços delimitados. Região, espaço delimitado, onde temos coisas semelhantes aqui dentro. Portanto, é muito variável. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.